Na Era do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420 kHz. Eu me chamo Silvana Santos e vou apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Neste quesito, podemos referenciar tanto o macrocosmo quanto o microcosmo, e também a era da nossa própria psicologia, porque há outros mundos físicos no universo, e isto é certo. O nosso universo ele é imenso, né? Datando aí de mais ou menos 15 bilhões de anos. E aí nós vamos pensando nessa grande expansão cósmica que até hoje não cessa. Deu origem à Via Láctea, a nossa galáxia, o nosso sistema solar e o nosso planeta Terra, um planeta tão amado. E existem outros mundos espirituais, outras pátrias espirituais que não estão circunscritas numa área geológica, né? Mas que depende muito do nível de evolução da própria espiritualidade. E mesmo na Terra podemos afirmar que há várias moradas na casa do meu Pai, dependendo do nosso mundo psíquico, do nosso mundo interno. Às vezes, estamos num mesmo local geográfico e ora um está no céu e ora outro está no inferno. Então, as moradas do Pai são múltiplas. E eu gostaria de traçar um pouquinho a historiografia do homem nesta passagem das várias casas do meu Pai. É certo que Deus habita todo o universo. Quando falamos do universo, o tempo ele é quase que imensurável. E quando nós falamos do homem, nós conseguimos medir tudo o que nos acontece em dias, semanas, meses. Então, para nós, o tempo parece que ele é demarcado de forma diferente. Mas Deus não cria nada ao acaso. E nem cria de maneira indisciplinada, tudo é pensado, sem pressa. Tem uma disciplina, uma inteligência disciplinada que organiza todo o cosmo. Então eu fico observando se para a Terra se descolar do sistema solar foi mais ou menos 5 bilhões de anos, para que o primeiro ser vivo tenha surgido a partir de 4,5 bilhões de anos, e quando nós pensamos no primeiro ser vivo, é um sistema bioquímico organizado, sem organelas, sem membranas, mas que conseguiu sair daquele caos de ebulição que a Terra passava. E conseguiu então dar a oportunidade para que o princípio vital e o princípio espiritual se unissem. E ali desse início, então, a nossa evolução. É certo que a evolução, que a doutrina espírita, ela é evolucionista. Nós temos um ancestral comum. E quando nós começamos a estudar a formação dos primeiros seres vivos, a formação das organelas, a formação dos vegetais produzindo através da fotossíntese o seu próprio alimento, observamos que experienciamos em todos os reinos da natureza a nosso próprio aperfeiçoamento. E como espécie, somos inacabados em todos os quesitos, sejam eles fisiológicos, emocionais, mentais e espirituais. Estamos aí, tentando nos soerguer a cada queda, a cada derrapada, aprendendo a evoluir e a crescer. Então nós observamos a natureza, a grandiosidade da natureza, as flores, as árvores, que já possuem sistemas de maneira muito semelhante ao nosso sistema
venoso do sangue, do nosso sistema do sangue arterial, possuem aqueles que carregam a seiva bruta, a seiva elaborada, a reprodução sexuada, tudo isso foi nos aprimorando. Mas como fala Divaldo Pereira Franco, né? Através do espírito de Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, o homem é formado por um cérebro trino, aonde possui 3 partes pedagogicamente bem diferenciadas, aonde o primeiro dele é o complexo reptiliano, aonde guardamos os nossos instintos mais básicos e primários. Temos também o complexo límbico, bastante característico dos mamíferos, aonde desenvolvemos as nossas emoções, aonde muitas vezes amamos e odiamos a mesma pessoa no mesmo dia e quase que no mesmo momento. Às vezes damos essa característica aos adolescentes, mas muitos de nós ainda possuímos as emoções um tanto quanto desequilibradas. Ainda não sabemos bem amar, não sabemos bem diferenciar e aceitar o que é oposto ao nosso pensamento. E depois surge o neocórtex, ocupando dentro do nosso arcabouço cerebral 85%, armazenando em si o quociente de inteligência que hoje em dia não se caracteriza somente por aquele que muito sabe das ciências exatas, ou daquele que muito sabe da boa oratória, mas se caracteriza também pelas artes, aquele que sabe cantar, aquele que sabe movimentar e articular o seu corpo no esporte com precisão, aquele que sabe muito bem fazer um artesanato. Hoje em dia a inteligência é caracterizada por uma inteligência múltipla. Então todos nós, filhos de Deus, temos que nos conhecer e nos reconhecer como os seres divinos e inteligentes. É certo que mesmo nos dias atuais, muitas vezes nos questionamos se usamos qual a parcela neurológica em maior quantidade. Às vezes é de nos assustar, porque usamos, na maioria dos dias, no nosso cotidiano, o complexo reptiliano, aquele que age pelo instinto, aquele que delimita as suas moradas, cria cercas e muros para dizer: este é o meu território. Achamos que essas são características do homem moderno, do homem contemporâneo. Isso são características primitivas dos nossos co-irmãos da natureza que delimitavam território para sobreviver. E hoje vivemos ainda de maneira bastante instintiva. É certo que repetimos várias vezes o exemplo do trânsito, mas o carro passa a ser para cada um de nós como se fosse uma arma. Achamos que todos têm que sair da nossa frente porque estamos com pressa, fechamos, damos sinal de luz e isso passa a ser uma batalha cotidiana, porque os nossos instintos estão exacerbados. O convite de hoje para a reflexão deste capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é que usemos um pouco mais a nossa sensibilidade, os nossos sentimentos, porque já estamos passando de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E seremos chamados a termos novas atitudes, novos pensamentos e novas ações. Amigos rádio-ouvintes, certamente teremos a oportunidade de discorrer este assunto em outros programas que sucederão, porque o tema prossegue e é de longo alcance. Mas hoje deixo o meu fraterno abraço a todos que doaram estes minutos para compartilharmos este momento de estudos. Até um próximo encontro, um forte abraço a todos. Na Era do Espírito.